A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou passando aqui neste dia de hoje para mais uma vez deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, bendito, bondoso Espírito Santo possa falar conosco através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar compartilhando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27, que nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2, 3 vezes, me negarás. Mas ele disse, com mais veemência ainda: que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, muito próximo desse preso, avisou Pedro para vigiar quanto à fé dele, que estava fraca, que ele precisava orar mais, que ele precisava se santificar mais, que ele precisava se firmar na fé, porque naquela noite viriam prender o Senhor Jesus Cristo, e Pedro negaria o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Muitas das vezes, assim como Pedro, na nossa caminhada cristã, nós achamos estar pronto na fé. Pedro achava que estava pronto, ele achava que poderia vir o que viesse, que ele não negaria o Senhor Jesus Cristo, E eu e você muitas vezes somos assim, Somos pessoas que achamos estar pronto. Não, olha, pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir a zombaria, pode vir a doença, a enfermidade, a pobreza, a escassez, que eu não vou negar Jesus Cristo, Mas aí chega as lutas, chega a perseguição, chega a batalha, nós questionamos: poxa, por que eu estou passando por isso aqui? Se Deus é comigo, por que eu estou sofrendo, não é mesmo? Estamos negando a nossa fé. Negamos Jesus inúmeras vezes na nossa caminhada, não é mesmo? Muitas vezes o diabo astutamente coloca um prato tentador na nossa frente, um prato aqui no sentido figurativo e espiritual, E trocamos o Senhor Jesus Cristo por um copo de cerveja, por uma festa, Por uma pessoa que talvez nem vale, abandonar o Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nós. E inúmeras são as negações da nossa fé, na nossa caminhada cristã, infelizmente, assim como Pedro, Mas nós negamos o Senhor Jesus Cristo quando não estamos prontos na fé, Quando nós estamos prontos, quando realmente nós cremos que se nós morrermos, nós iremos para o Senhor Jesus Cristo e que Ele irá nos receber, abrirá as portas do céu para conosco. Eu tenho certeza que nós não reclamaremos das lutas, das perseguições, dos levantes, das provações, Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, não foi porque ele era uma pessoa que estava brincando de ser cristão. Pedro negou porque ele não estava pronto, de tanto que depois que ele nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, ele chora, ele se arrependeu, poxa, eu estava todo dia com o Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, ajudando o Mestre, fazendo a obra, e aconteceu isso e eu neguei o Senhor Jesus Cristo, É claro que muitas vezes a gente nega o Senhor Jesus Cristo também, não é por não prontidão na fé, mas por realmente a situação ser difícil, A gente é fraco, é humano, acontece também, Assim como Pedro negou o Senhor Jesus Cristo por não estar pronto na fé e por mais uma vez se deixar pelas circunstâncias ser levado, ele acabou negando o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, que nós não venhamos negar o Senhor Jesus Cristo, perante as lutas, as provações, as dificuldades, as batalhas, a zombaria, as calúnias, meus irmãos, porque a gente sofre muito com isso. O diabo levanta pessoas, o diabo ele usa tudo que ele pode usar para tentar destruir, mentiras, calúnia, tudo que o diabo pode usar, ele usa, E nós vemos que a caminhada cristã não é fácil, porque o próprio Senhor Jesus Cristo passou dificuldade, Ele passou, mas ele não fugiu, ele sabia que ele ia ser morto, de tanto que quando ele estava lá no Getsemane, ele disse a Deus: olha, Pai, esse cálice é amargo. O Senhor Jesus Cristo se angustiou, pingou
gotas de sangue, né? E mesmo assim ele não fugiu do propósito dele aqui na terra, e que eu e você, meus irmãos, né? Não venhamos fugir do nosso propósito aqui na terra, que é lutar, que é levar o evangelho, que é nos santificar, que é nos arrepender dos nossos pecados, que é propagar o reino de Deus nessa terra, né? Que nós continuamos firmes na nossa caminhada cristã, apesar das enfermidades, das lutas, das perseguições, do cálice amargo, né? Muitas vezes nós nos encontramos como o Senhor Jesus Cristo no Getsemane, né? Que ele disse ao Senhor Deus Pai: Pai, não seja feita a minha vontade, né? Mas se puder, passa de mim esse cálice, mas se não puder, eu vou beber esse cálice amargo, o cálice da dor, da morte, do sofrimento, né? Então, meus irmãos, que nós possamos crer que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós nos santificarmos em espírito e em verdade, né? Continuarmos firmes na nossa fé, não vindo a nos desviar da nossa fé, não vindo a apostatar da nossa fé, né? Nós seremos salvos, nós iremos para o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nosso grandiosíssimo Senhor, rico em graça e misericórdia, em beneficência, né? Para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam a Ele como seu único e suficiente Salvador, né? Que se santificam, que se arrependem, param, né? de pecar, de praticar o mal, de praticar a injustiça, né? E que eu e você possamos nos arrepender, meus irmãos, dos nossos pecados, né? Vindo a primeiramente confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, vindo a nos arrepender, parar de praticar o mal, a injustiça, a iniquidade, o pecado, né? E seguindo firme na fé. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?